Como fomos abençoados já neste culto, né? Podemos voltar para casa, já celebramos aqui a paternidade do nosso Pai Celestial. Hoje, Dia dos Pais, é um dia de pensarmos sobre Deus como nosso Pai, mas também é o dia de pensarmos nesse grande privilégio e responsabilidade que é a paternidade. Não sei se você sabe, mas quando a gente pensa no homem e na mulher, a mulher se torna mãe, por assim dizer, antes que o homem se torne pai. Como é que é isso, não é? Pelo menos 9 meses antes. Porque quando a mulher engravida, ela já começa a sentir muitas vezes algumas mudanças no seu corpo, no seu humor. Às vezes ela fica meio abusada, né? E então ela já começa a sentir que está sendo mãe. E o pai fica ali por perto, né? Ele sabe que vai ser pai, mas a sua rotina não muda. Ele está ali no seu dia a dia. O máximo que acontece, ele lá na loja, participar lá da escolha da cor do quarto, da decoração, começar a ter alguns gastos extras. Ou então, já no fim da gravidez, a mãe chama, olha aqui, coloca a mão na barriga, o calombo que está aqui, sente aqui o bebê. Mas a sua vida muda mesmo naquele dia que a enfermeira, ou então se ele está lá na sala de parto, lhe dão aquele embrulhozinho, né? E agora eu sou pai, né? Quem é pai aqui sabe disso, dessa emoção que a gente sente nesse dia. Bem, então homem e mulher, pai e mãe, tem uma experiência um tanto diferenciada. O homem tem um certo delay aí, mas todos nós precisamos, como pais, entender as diversas responsabilidades que nós temos nesse privilégio que Deus nos dá, que é ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E muitas vezes nós cometemos erros e cometemos também acertos. Devo lembrar que o fato de seu filho ser considerado uma pessoa bem-sucedida, seu filho seguir nos caminhos do Senhor, não depende completamente de você. O princípio da responsabilidade pessoal é muito importante. Cada um de nós, de verdade, diante de Deus, é responsável pelas suas escolhas, pelo seu caminho. Mas, por outro lado, nós não podemos também minimizar a influência, o papel do pai e da mãe nas escolhas que o filho vai fazer, na postura que ele vai ter diante da vida. E hoje eu quero falar especialmente aos pais. Mas você que é mãe, você que ainda não se casou, não é? Você que não tem filhos, você pode também aproveitar essa mensagem, porque você pode compartilhar isso com outras pessoas, você pode dar conselhos para pais inexperientes, você pode ajustar as suas expectativas em relação aos seus pais. Você pode agradecer a Deus quando você perceber que o seu pai em muitas coisas acertou. E nós aprendemos na vida como agir com os nossos próprios erros ou observando os erros e acertos de outras pessoas. E nós aprendemos acerca do que Deus quer para nós, dos acertos que nós podemos ter, quando lemos a Bíblia e vemos ali não apenas princípios diretos, dizendo faça isso ou faça aquilo, mas quando nós olhamos para a experiência de algumas pessoas e vemos os seus erros e acertos. E à luz dessa perspectiva é que eu quero, nos próximos minutos, pensar com vocês em 7 erros graves que um pai cometeu e que, obviamente, nós, pais, devemos evitá-lo. O personagem em foco, certamente, muitos de vocês já ouviram falar nele. É um homem chamado Eli, um homem importantíssimo em sua comunidade. Ele atuou durante 40 anos como juiz e sacerdote em Israel. Seu nome significa Jeová, o meu Deus. Ele era uma pessoa, então, muito religiosa, uma pessoa muito envolvida com as coisas de Deus. Mas além dessa sua responsabilidade profissional e pessoal, porque ele era um sacerdote, ele também tinha a sua responsabilidade como pai. Ele foi pai de Ofni e pai de Finéias. Ofni e Finéias. E ao que tudo indica, esses rapazes cresceram nesse ambiente religioso, porque, segundo a orientação da lei mosaica, um sacerdote tinha um filho que seria também um sacerdote, seguiria a mesma carreira do pai. Na verdade, não era qualquer pessoa que podia ser um sacerdote. Ele tinha que ser filho de um sacerdote, uma linhagem, era algo que passava de pai para filho. Então, Ofni e Finéias também eram sacerdotes. Esses rapazes foram criados, então, nesse ambiente, trabalhando certamente ao lado do seu pai. E Eli, nos detalhes, nós podemos perceber que era um homem que tinha uma grande sensibilidade espiritual. Quando
Uma certa vez ele estava lá no templo, uma mulher chega e começou a orar. E ele confundiu, pensou que ela estivesse embriagada, mas ela estava ali orando e pedindo a Deus um filho, porque ela era estéril. Até que esta mulher, Ana, explicou para o sacerdote Eli a razão do seu choro, a razão do seu clamor. Ele reconheceu o seu erro, pediu desculpas, pediu a bênção de Deus para a vida dela, e o resto da história você conhece. Ana engravidou, e pouco tempo depois, quando a criança desmamou, ela levou seu menino que passou a viver com Eli ali no templo. Na verdade, não era o templo ainda não existia. No ambiente, no espaço de adoração, de culto ao Senhor, na tenda da revelação. E ele então cuidou bem desse garoto, que se tornou depois um grande líder. Mas se por um lado ele foi uma pessoa sábia e influente na vida de Samuel, que se tornou depois um outro grande líder, no seu relacionamento com seus filhos, ele na verdade, podemos dizer, foi um fracasso. No seu papel de pai, como pai biológico de Ofni e de Finéias, infelizmente ele cometeu uma série de equívocos. E a Bíblia diz então que esse homem, ele tem sensibilidade espiritual, porque quando Samuel precisa discernir a voz de Deus ainda criança, ele diz: meu filho, quando você escutar essa voz, Deus está falando com você. E ele pôde passar isso para Samuel, porque ele certamente em outros momentos da sua vida tinha também ouvido e clarificado e percebido com clareza a voz de Deus. E ele então vai ensinando Samuel, aparentemente de uma maneira mais cuidadosa e mais competente do que ele tinha conseguido fazer com seus próprios filhos. A grande verdade é que essa história de Eli e o relacionamento com seus filhos, ela é descrita com alguns flashes que estão no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17 e também no versículo 22. E lá no versículo 12 de 1 Samuel 2, nós lemos que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E quando nós vemos outras descrições das ações deles, nós podemos com certeza dizer que eles não apenas eram ímpios, há uma tradução que chega a dizer que eles eram como filhos de Belial. Você imagine alguém que está num ambiente religioso, envolvida com as coisas de Deus, e Deus mesmo dá um diagnóstico: olha, esses meninos aí, esses rapazes aí, são como se fosse filho do cão. Então, realmente era muito complicada a situação deles. Eles eram profanos, incrédulos, rebeldes. Além disso, eles cometiam pecados escandalosos na área sexual. Como é possível? Um pai dedicado às atividades religiosas, um sacerdote, mas ele vê os seus filhos crescendo, depois rapazes sem um compromisso, não apenas com Deus, mas com a integridade. Por isso eu disse no começo, há pais que muitas vezes, sendo piedosos, eles não têm a alegria de ver os seus filhos seguindo os seus passos. Por quê? Porque uma criança não é como uma massa de modelar que você pode moldar do jeitinho que você gostaria. E mesmo que a gente tivesse essa capacidade, ainda assim nem tudo daria certo, porque nós somos imperfeitos. E a gente modelaria, se estivesse no nosso poder, de uma maneira que não é completamente adequada. Por isso que nós precisamos muito pedir a Deus, confiar na graça de Deus e pedir a Deus sabedoria, mas ao mesmo tempo observar os erros e acertos de outras pessoas que vieram antes de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje pensando em 7 graves erros que Eli cometeu, e eu espero que nós não venhamos cometê-los. O primeiro erro de Eli foi que ele não soube estabelecer prioridades corretas. Ao que tudo indica, nas entrelinhas nós podemos perceber que ele concentrou o foco da sua vida em suas funções religiosas, em suas funções como juiz. Ele permaneceu ausente na vida dos seus filhos naqueles anos determinantes. É interessante que o texto nem menciona a esposa de Eli. Onde é que está essa mulher? Talvez ele fosse viúvo, eu não sei. O fato é que ele não ter ali o apoio, essa mulher não aparecer, já indica algo um tanto estranho e que certamente influenciou para que os filhos não tivessem aquela formação tão sólida e consistente. Ser uma pessoa muito religiosa, meus irmãos, não nos torna imunes à questão de os filhos não seguirem o nosso caminho. É difícil admitir essa realidade, mas muitas vezes acontece. O pai é comprometido com a igreja, ele serve na igreja, ele é líder, ele faz muitas coisas no ambiente religioso,
Ele pode se tornar até uma pessoa de destaque, mas muitas vezes os seus filhos estão indo num caminho completamente diferente. E se ele não priorizar o cuidado com seus filhos, ele pode de fato perder os seus filhos. Essa lição é muito importante. Vivendo num ambiente religioso, mas sem integridade, com um mau testemunho e até um desrespeito a Deus e à igreja. Isso pode acontecer na vida dos filhos. Qual é o erro, então, que contribui para que isso aconteça? É quando o pai foca simplesmente a sua responsabilidade religiosa, e no caso de ser um sacerdote, a sua responsabilidade profissional, e não percebe as carências, as necessidades pessoais dos seus filhos. Eu sou muitíssimo grato a Deus pela vida do meu pai. Como você sabe, meu pai também é pastor. Mas se houve uma graça muito grande na vida dele e na nossa vida, foi que ele soube sempre equilibrar as suas responsabilidades ministeriais com as suas responsabilidades como pai. Eu não tenho realmente do que reclamar. Ele era um pastor atuante, ativo, consagrado, dedicado, mas ao mesmo tempo era um pai que olhava as nossas necessidades pessoais e procurava supri-las. Coisas que eram feitas não esporadicamente, mas de forma contínua. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, todas as segundas-feiras à noite, com raríssimas exceções, a gente separava um tempo e eu e ele jogávamos dama. Eu suponho que no começo, quando ele começou a me ensinar, ele deixava eu ganhar algumas vezes. Até hoje, quando eu encontro com ele, em algumas ocasiões de lazer, pai, vamos jogar uma partida de damas? Agora sou eu que deixo ele ganhar também, Mas enfim, o fato é que uma coisa tão simples, mas criou esse vínculo, essa aproximação. Quais são os vínculos que você, pai, tem criado com seus filhos? Que atenção concentrada e especial você dá a cada um deles? Porque a atitude que nós vamos ver na vida de Ofni e Finéias demonstram claramente que não havia esse vínculo entre pais e filhos, porque ainda que eles não quisessem, talvez, seguir os mesmos passos dos pais nos detalhes, mas a atitude que esses rapazes têm é de afronta, é de confronto a tudo aquilo que o pai ensinava e era, de desrespeito. Isso não aconteceu por um acaso, meus irmãos, isso foi fruto, eu não tenho dúvidas, de um descompasso nesse cuidado, nesse relacionamento. E aí aconteceu, com certeza, o fato de Eli se dedicar muito mais às coisas de Deus, à igreja, à estrutura religiosa, do que cuidar bem dos seus filhos, da sua família. Então, a primeira lição que a gente deve guardar no coração, você que é pai, você que é avô, que pode orientar o seu filho em relação a isso, não basta ser um cristão piedoso. Não adianta ser uma pessoa religiosa, porque isso não lhe confere automaticamente toda a sabedoria para educar um filho. Especialmente, repito, se a igreja ou o serviço que você presta à comunidade estiver à frente, estiver como prioridade do que o seu compromisso com a sua família. Em segundo lugar, um outro erro que Eli cometeu foi não repreender imediatamente os seus filhos. Quando Deus falou com o pequeno Samuel acerca dos erros e dos pecados que os filhos de Eli estavam cometendo, naquele momento em que ele teve aquela visão, e do castigo que viria, Deus fez a seguinte queixa, falando para Samuel. Veja só, naquele dia, agirei contra Eli, essa é a palavra de Deus para Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Olha só o que diz aí o final desse texto. Ele sabia que os filhos estavam pisando na bola, mas ele não os repreendeu. Deus já havia revelado por outros meios que os seus filhos estavam seguindo por caminhos muito complicados. Ele mandou um outro profeta, ele falou através de Samuel, as pessoas começaram a comentar o comportamento errado dos seus filhos, mas o sacerdote não se mexeu. Tudo indica que, de fato, ele não foi um pai firme com seus filhos quando eles eram ainda crianças, quando eles estavam debaixo da sua autoridade. E aqui está a raiz da indisciplina desses filhos. Há pais que nunca repreendem os seus filhos, ou demoram muito para fazê-lo, e quando querem fazê-lo já parece tarde demais. Ou então fazem de uma forma inadequada.
Lá em Minas, tinha um ditado que eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe, que dizia o seguinte: é de pequenino que se torce o pepino. Já ouviu esse ditado? Não sei se aqui do Ceará tem esse ditado também. Ou seja, desde cedo você precisa se estabelecer como pai, como uma figura de autoridade na vida do seu filho. Se você percebe que seu filho está tendo um comportamento agressivo, um comportamento desobediente e rebeldia, você precisa agir logo. Porque se você não agir e ele for deixar da própria sorte, ele vai achar que é dono do mundo. Não tenho dúvida que foi isso que aconteceu lá. Crianças bem pequenas podem e precisam ser confrontadas quando fazem birra, quando desafiam os pais, quando deliberadamente desobedecem. Mas tem pais que ficam com medo. Não vou falar com meu filho e tal. Já pensou o que o meu filho vai pensar de mim? Eu fico tão pouco tempo com ele, como é que na hora que eu ainda vou encontrar com ele, ainda vou ter que confrontá-lo? Alguns problemas familiares, eles ficam restritos ali ao ambiente da família. Creio que todos nós temos conflitos na família, dificuldades com os filhos, que ninguém sabe. São problemas internos ali. A gente não deixa escapulir para fora. Essa é a grande verdade. Mas às vezes, quando o problema é mais sério, quando os conflitos na família, os conflitos entre os filhos, entre pais se tornam muito grandes, isso transborda e todo mundo consegue perceber. No caso de Eli, isso já estava acontecendo. As atitudes erradas dos filhos foram tantas e tão grandes e as consequências tão sérias que as pessoas começaram a chegar para Eli e dizer o que estava acontecendo. Você sabe, Eli, que Ofné está fazendo? Você sabe o que Finéias está tendo um relacionamento íntimo com as garotas ali na porta da tenda? E aí então, Eli decide falar com os filhos. Mas na verdade não parece que ele levou tão a sério essa palavra. Veja só o que diz o texto. Eli estava muito velho, e ele ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. A impressão quando eu leio esse trecho é assim, que ele ficou sabendo porque ele não estava ligado. Ele não estava acompanhando o que estava acontecendo na vida dos filhos. Precisou de alguém falar para eles. Ou então ele se recusava a buscar saber o que estava acontecendo com os filhos. De como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Como é que foi a reação de Eli? Ele chegou a falar com os filhos. Mas eu não sei qual foi a reação inicial dele. Eu sei que muitos pais, quando alguém chega para falar alguma coisa sobre o comportamento de seus filhos, eles ficam revoltados. Não é assim. Já tivemos essa experiência. De repente a garota está ali se agarrando, aquele namoro escandaloso e tudo. Alguém vai e fala com o pai, com a mãe: que é isso? Está se metendo na vida do meu filho. Não é? No passado, quando um pai era chamado no colégio, né? Há uma charge até muito interessante que mostra isso, né? O pai brigando com o filho, dando razão ao professor e castigando o filho. Isso lá nos anos 60, nos anos 70. E aí essa charge mostra hoje, e mostra o pai que recebe a reclamação do diretor da escola, brigando com o professor. Como é que você faz isso com meu filho? A situação se inverteu. Você percebe? Porque o filho para aquele pai é um santo. Ele minimiza os erros do filho, ele passa a mão. Ele não é capaz de fazer um confronto. Quando alguém leva uma queixa contra o seu filho, qual é a sua reação? Em primeiro lugar, você já acredita que a pessoa está mentindo? Você se revolta? Você não dá bola? Ou você já toma previamente a defesa do seu filho, sem nem saber se aquilo realmente é verdade ou não? Você defende os seus filhos incondicionalmente? Se você age assim, cuidado. Você pode estar cometendo esse erro que ele cometeu. E aí entra exatamente o aspecto seguinte, é minimizar os pecados, os erros dos filhos. O texto diz lá em 1 Samuel 2,17 que o pecado desses jovens era muito grave à vista de Deus, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, havia todo um ritual no culto do Antigo Testamento sobre aquele ritual que envolvia os sacrifícios. Havia uma parte da carne que era exclusivamente de uso dos sacerdotes, e uma outra que eles não podiam comer, que eles tinham que dedicar ao Senhor. Só que os filhos de
Eli, Ofni e Finés não respeitavam nada daquilo. Eles pegavam a parte da carne que eles queriam. E quando o ofertante estava ali e recusava a fazer aquilo de errado, eles brigavam e pegavam à força a parte que não lhes era devida. Era uma bagunça. Uma esculhambação. E aí você fica pensando, mas isso parece uma coisa tão simples, mas não, era uma coisa que Deus tinha naquele contexto estabelecido, era muito mais do que pode comer essa carne ou não, esse tipo. Não, tinha todo um simbolismo ali envolvido. E eles estavam simplesmente desprezando tudo aquilo e comendo o que queriam, na hora que queriam e usando até de violência. E isso, a Bíblia diz, era um pecado grave aos olhos do Senhor. E como se não bastasse isso, essa deturpação na experiência religiosa e no papel que eles exerciam, eles ainda estavam tendo as mesmas práticas de culto de religiões pagãs que envolviam a prostituição. Então você imagina o filho do sacerdote se deitando à vista sem escrúpulos, né, na frente das pessoas, na tenda da revelação. Imagine que os filhos do pastor estivessem tendo um relacionamento com uma garota aqui da igreja, numa sala aqui da igreja. Era mais ou menos isso. Ou mais grave até. Mas parece que Eli não percebeu a gravidade do problema. Porque é um engano pensar que todos os erros e todas as falhas são iguais. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que não existe nenhum pecado imperdoável, a não ser rejeitar Jesus como Salvador. Todos os pecados são perdoáveis. Mas isso não significa que todos os erros que nós cometemos e que os nossos filhos cometem são iguais. Eles têm consequências diferentes. E aquilo que os filhos estavam fazendo era muito sério. Só que Eli não agiu, porque, ao que tudo indica, ele minimizou. Ele não considerou a gravidade das acusações, e não apenas das acusações, mas daquilo que estava realmente acontecendo. Pecados sérios contra Deus. Uma coisa é o filho não optar por seguir o seu mesmo caminho de fé. Não ser um cristão dedicado. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele desrespeitar a sua fé. É ele ter um comportamento agressivo, abusivo, confrontador, desrespeitador. Quando isso acontece, alguma coisa muito séria está acontecendo. Houve, de fato, aí um equívoco, uma falha de sua parte nesse processo. E qual foi o resultado disso na sequência? Se num primeiro momento ele não fez nada, ele se fez de cego, as pessoas começaram a falar e reclamar, e até que ele resolveu confrontar. Só que quando ele foi confrontar os filhos, ele não fez de uma forma adequada. Eu diria que ele fez sem firmeza. Então esse é um outro sério erro. Confrontar os filhos sem firmeza. Olha só como é que ele chega para os filhos e diz: então lhes disse, Eli falando para os seus filhos, por que fazeis isto? Tenho ouvido de todo esse povo sobre esse vosso mau comportamento. Não, meus filhos, os comentários que eu ouço se espalhando entre o povo de Deus não são bons. Será que você consegue ouvir esse texto como eu ouço? Ele não está sendo firme, meus filhos, isso é um absurdo. Vocês vão parar agora de servir aqui no templo, vocês não têm condição moral. Vão fazer outra coisa da vida. Destituo vocês dessa função. Oh, meu filho, está vendo, o povo está falando aí de vocês. Eu sei que não é bem assim, mas por favor, não é muito bom o que vocês estão fazendo. Por que você está fazendo isso, meu filho? Não tem pai que quando vai disciplinar o filho quase pede desculpa? Meu filho, eu não queria e tal. Por favor, papai, olha o papai, mamãe, não envergonha. Não é assim? Eu vejo ele agindo dessa maneira assim. Ele não exerce a sua autoridade, não diz: olha, meu filho, isso que vocês estão fazendo é errado. Vocês estão envergonhando o Senhor. Isso não é o que eu te ensinei. Esse não é o exemplo que eu dei. Apruma, muda de vida. Não vejo isso aqui na vida de Eli. E não vejo isso na vida de alguns filhos, de alguns pais. Que tratam os filhos, até adultos e jovens, como se fossem bebês, crianças assim, imaturas, passando a mão sobre os seus erros. E quando vão disciplinar, fazem de uma maneira tão branda que perdem a autoridade. Mas sabe o que estava por trás disso? Uma outra postura, mais séria ainda. Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Isso não é uma suposição, não. O texto diz isso com clareza. Quando um outro profeta vai confrontar Eli sobre o comportamento dos filhos, ele diz assim, Deus falando através do profeta: por que desprezai o meu sacrifício e a minha oferta, que eu ordenei,
que fizessem na minha morada? Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? Olha qual é o pecado, o erro que está por trás. Eli honrou muito mais os filhos do que a Deus. Com relação aos filhos, há dois erros que nós devemos evitar, que são opostos. Um é desprezar os filhos, é não amar, não cuidar, não ser zeloso com eles, não cuidar deles como eles merecem, não apreciá-los. O outro erro oposto é colocar os filhos num pedestal. É dizer, eu vivo em função dos meus filhos. É colocar os filhos no lugar de Deus. Entre a palavra de Deus e as ações restritivas e punitivas com relação aos filhos, e honrar e bajular os filhos, preferem honrar e bajular os filhos do que obedecer a Deus. Isso é um problema muito sério. Tudo que o filho fizer, o pai encontra uma justificativa, uma desculpa. E ele vive em função do filho. Deus, nossa vida tem que ser em função de Deus. Nosso relacionamento com todas as outras pessoas vai ser uma decorrência disso. Você não pode colocar o seu filho em primeiro lugar na sua vida, até porque se ele morrer, a sua vida acaba. O texto diz claramente que Eli estava honrando mais os filhos rebeldes e desobedientes do que a Deus. Olha que coisa séria. E certamente isso começou desde que eles eram pequenos. Por um lado, não dando atenção devida, por outro lado, colocando numa posição de bajulação. O famoso filhinho do papai. Pois é. Esse foi o erro que ele cometeu. Como é que é o seu relacionamento com seu filho? Às vezes o pai é ausente, mas ao mesmo tempo conivente. Às vezes o pai não exerce o seu papel, para compensar, faz tudo o que o filho quer. E justifica todos os erros do filho. E não honra a Deus. Em último lugar, sétimo erro, que é uma decorrência de tudo isso. Não disciplinar os filhos. Eu já mencionei aqui que cabe aos pais disciplinar o filho. E ele não fez isso. Em nenhum momento. Não há nenhuma ação disciplinadora efetiva. E a lei naquele tempo era ainda muito mais dura. É estranho para nós o que a lei de Moisés prescrevia. Mas exatamente para reforçar a autoridade paterna e materna. Eli com certeza conhecia esse texto. Mas ele nem de longe imaginou que pudesse fazer qualquer coisa. Olha só o que o texto da lei dizia. Se tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às leis do pai nem da mãe, e que ainda que o castigue não lhes dá ouvido, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão à entrada do lugar onde moram e dirão a eles, este nosso filho é teimoso e rebelde, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte, assim exterminarás o mal do meio de ti, ao ficar sabendo disso, temerá. Deixa eu dizer uma coisa, não estou dizendo que você tem que fazer isso hoje não, de jeito nenhum, por favor, né? Aí é que nós temos que entender a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Não isso que o texto está dizendo para nós hoje. Nós vivemos num outro contexto, no contexto da graça, em que as ações são outras. Mas existe um princípio por trás disso. Que é o princípio o quê? Da autoridade, da punição, da disciplina. A Bíblia diz que o pai que ama o filho, disciplina o filho. Deus não nos disciplina? Sim. Algumas vezes ele não permite que a gente entre em umas situações e quebre a cara e aquilo é uma disciplina do Senhor, porque nós estamos desobedecendo a Ele? Sim. Eu não tenho muita responsabilidade com os erros dos filhos dos outros. Mas os meus filhos, especialmente quando estão debaixo da minha guarda, eu tenho que discipliná-los. E disciplinar não é um ato de falta de amor. Pelo contrário, a falta de disciplina que é falta de amor. Então ele não amou os seus filhos da maneira correta. Porque não os disciplinou. E a disciplina para a criança pequena, obviamente, é uma, disciplina do adolescente é outra. E até mesmo o filho adulto pode ser disciplinado? Sim. No sentido do pai chegar e confrontar e falar e agir em determinados momentos. Porque a gente é pai a vida inteira. A maneira como você vai exercer essa paternidade muda, mas nós continuamos com a responsabilidade de alguma maneira, ter esse relacionamento de cuidado com os nossos filhos durante toda a vida. E se você percebe que seu filho está indo num caminho errado, você tem a responsabilidade de chamá-lo
e de conversar com ele e, se for possível, até mesmo, numa certa medida, exercer a disciplina. Para o bem dele. Para que você cumpra bem o seu papel. A minha oração é que, você ouvindo essa mensagem, você que ainda tem filhos pequenos, que Deus lhe dê muita sabedoria e coragem para exercer o seu papel. Porque o contexto social hoje é muito adverso. É de dar às crianças direitos que elas não têm à luz da Bíblia. É fomentar a rebeldia dos filhos e adolescentes em relação aos pais. E que Deus nos dê muito amor pelos filhos, mas aquele amor sábio, aquele amor que cuida, aquele amor que nos faz evitar esses erros que ele cometeu. Que Deus nos abençoe. Amém.